Bom dia, é um prazer muito grande que a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Cavalo Árabe venha aqui junto a vocês, em vossos lares, mostrar um pouquinho da nossa história, falar um pouco sobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e sempre tentando deixar essa nossa pandemia mais leve, trazendo para vocês bastante programação, bastante novidades das coisas que estão acontecendo, nossos caminhos, o porquê que chegamos aqui até hoje. Então eu queria prontamente agradecer a todos os nossos amigos, a Associação Sul-Mato-Grossense aqui dos Criadores, que todos vieram aí durante essa pandemia, enfim, viemos aqui nos reunir e, enfim, poder participar de mais uma atividade pioneira aqui do Mato Grosso do Sul, da nossa Associação de Criadores. Eu queria, de antemão, agradecer a participação da AgroLine, nossa parceira aqui de Campo Grande, ao Banco Sicredi, a Natura Frig, a Guabi, que é a nossa fornecedora oficial de rações, aqui de praticamente toda a raça árabe, a Tortuga e a Taurus. Então, nossos amigos, parceiros comerciais que estão aqui conosco durante essa nossa live e que vieram aqui nos ajudar, colocando suas marcas, participando, acreditando que a gente vai sair disso tudo com muita agilidade, com muita rapidez e que nada vai parar, muito menos a criação de cavalos árabes aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, antes de mais nada, novamente um bom dia a todos, queria dar um bom dia aos meus amigos e pedir então que o Dr. Laucídio comece essa nossa live falando um pouco para nós sobre as coisas, enfim, que o levaram a percorrer esses caminhos tão longos e tão eficientes até hoje aí. Bom dia aos amigos, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um imenso prazer em começar, junto com nossos criadores aqui do Mato Grosso do Sul, esse bate-papo, que o cavalo tem sido para nós, ao longo desses tempos, um motivo de união, de amizade, de encontro, de confraternização e de novas amizades. Então o cavalo tem esse dom de fazer amizades, que eu prezo muito. O cavalo aqui no Mato Grosso do Sul faz parte da nossa história. Acho que da história do Brasil, né? A história do Brasil, no começo, era só a cavalo como meio de comunicação ou a pé. Então, os bandeirantes entraram aqui a pé, e um pouco a pé, um pouco a cavalo. E aí, o homem aqui é ligado ao cavalo. Tradicionalmente ligado ao cavalo. E o cavalo árabe aqui, no passado, quando eu comecei, aqui nós tínhamos o Ministério da Agricultura, que tinha a criação de cavalo árabe, e nós tínhamos o Exército, principalmente o Exército, que tinha uma tropa maior, que naquele tempo eles davam as coberturas e também vendiam alguns exemplares. E foi aí que o Aras Engenho começou com a tropa árabe, a tropa oriunda do Exército, aqui em Campo Grande. O Exército prezava muito o cavalo árabe pela resistência e o inglês pela altura. Então o Exército gostava muito de usar na cavalaria o anglo-árabe, que era um animal forte, alto, resistente, e a inteligência do árabe. E o árabe aí foi entrando na parte de serviço. Nós temos toda a nossa história ligada à pecuária. O Estado, praticamente no seu início, só tinha essa atividade econômica. Bem depois entrou um pouco de agricultura, hoje é muita agricultura. Mas com a pecuária antiga, as fazendas eram de grandes extensões e precisava de um cavalo muito resistente. Hoje não tão necessário, porque as fazendas, com as sucessões,
foram diminuindo de tamanho e o cavalo foi evoluindo na sua utilização do trabalho para o esporte. Então, nós estamos hoje nos reunidos aqui no CLC, que é um dos pontos aqui no Mato Grosso do Sul, de grande destaque nas provas do laço comprido. São grandes festas, grandes confraternizações, e o cavalo é usado largamente. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos, é um prazer a oportunidade de dirigir aos amigos e fazer esse gesto, porque o cavalo tem uma interação com o homem, como eu já disse, atávica. É sempre, desde que o homem, há muitos milhares de anos, o homem convive com o cavalo. Talvez o cachorro, o gato e o cavalo são os animais com mais contato com o homem em todo o mundo. Então, é um animal que me cativou e me cativa. Então, vamos falar um pouco agora da função do árbitro. Uma coisa, doutor Laucídio, queria conversar, após tantos anos de associação, após muito tempo a nossa associação, todos os criadores andando junto para os mesmos caminhos, e esse estandarte da raça, que é Laucídio Coelho, como que você pensa, o que você acha da base de fomento? Quais as ações principais que uma associação ela tem que ter para fomentar uma raça? Quais são as atividades e como manter todas essas pessoas unidas assim ao redor do cavalo, ao redor da associação, fazendo com que haja esse crescimento exponencial que a nossa associação teve aqui no Mato Grosso do Sul e permanece há tantos anos unida e eficiente? Paulo, eu acho que a confraternização e a amizade que o cavalo tem gerado entre nós, talvez seja o ponto mais importante. E o esporte, porque o cavalo de trabalho, no trabalho, ele não faz essa confraternização. O esporte, sim. O esporte nos permite que nós estejamos todos reunidos com frequência. Aqui nós fazemos 2, 3 reuniões por mês, às vezes até mais, e olhando, admirando os cavalos e conversando sobre o cavalo, tentando sempre introduzir novos criadores. Então, eu acredito muito que hoje o cavalo tem que ser direcionado ao esporte. Esse é o foco principal, não só do árabe, é o esporte principal do cavalo. Todas as raças, cada uma nas suas especialidades, mas todas focadas no esporte, porque o mundo se urbanizou demais e o homem precisa de um pouco desse contato com a terra, com esse contato com a natureza, que o cavalo permite no esporte. Isso é muito importante, porque uma coisa que nós aqui no Mato Grosso do Sul acreditamos e levamos até hoje justamente essa confraternização, essa amizade, esse esporte amador, que para nós ele é importantíssimo. Eu acho que isso é uma coisa que você sempre pelejou, como fala o caboclo, e manter o esporte amador, fazer com que ele cresça cada vez mais, porque através dele é que as raças acabam se desenvolvendo e as coisas acabam acontecendo. Bom, Maurício Brito, queria apresentar para vocês também, Maurício Brito e Humberto Iulli, 2 grandes músicos da música latina, da música chamamezeira do Mato Grosso do Sul, 2 personalidades sul-americanas respeitadas em todos os rincões onde se gostam de chamamé. Maurício e Humberto, por favor, a apresentação dos senhores aí para nós, para dar uma descontraída nisso aqui.
Então, muito obrigado, Maurício, Humberto. Sempre o chamamé desses homens nos traz grandes lembranças e nos dá uma saudade enorme das confraternizações aqui do Mato Grosso do Sul, pré-pandemia. Mas logo, logo nós vamos estar escutando o chamamé do Maurício aí para tudo quanto é lado e no Humbertinho, e o negócio vai continuar dessa forma que sempre foi. Bom, Mato Grosso do Sul, ele teve um divisor de águas muito grande em algum momento, quando um grande amigo nosso, parceiro e criador forte aqui do estado, o Marco Túlio, junto com o seu Joaquim, vieram até a gente para uma conversa falando que nós deveríamos fazer uma certa inovação no quesito provas, competições. E aí o Marco Túlio, Laucídio, Xande, Moacir, nós todos aqui, nós inventamos um boneco que era fazer uma migração para o cavalo de esporte. E eu queria pedir ao Túlio, para você falar para a gente como é que foi essa sua ideia, como é que foi essa adesão e o que você sentiu logo após nós mudarmos, qual foi a sensação, a sua sensação como criador, depois que nós migramos e colocamos junto à nossa criação, uma criação de halter tão reconhecida, a gente colocou o esporte andando junto com esse halter. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui reunido com esses grandes criadores do Mato Grosso do Sul. Bom dia também para os criadores do Brasil todo. Então, Paulo, para começar essa história de sucesso, que eu falo que é na minha visão, lógico que toda visão tem sujeito a erros e enganos, mas de sucesso começou na nossa reunião lá nesses jantares que o Dr. Laucídio fomenta, às quartas-feiras, e começou o assunto de cavalo domado. Cavalo domado para cá, cavalo domado para lá, e numa dessas o Dr. Paulo levantou e falou o seguinte: nós temos que montar no cavalo mais bonito, no nosso campeão de conformação, no nosso campeão de halter. É nesse cavalo que nós temos que montar. Nós temos que montar no que há de mais especial, a cabeceira da nossa tropa. Esse foi o primeiro ponto que ele colocou para a gente, o Paulo. E o segundo ponto, que eu acho que foi realmente o divisor de águas, ele virou e falou assim, e Marco Túlio, para todo mundo ali, nós temos que colocar o nosso cavalo com os melhores adestradores, domadores do país, para que a raça atinja o máximo do seu potencial. Então foi a união dessa ideia do Paulo, que na verdade o engenho já pratica há muito tempo, porque o engenho vem investindo muito na qualificação da mão de obra deles. E aí, com essa ideia eu falei assim, tá aí o caminho, está aí o caminho para o sucesso, está aí o caminho para que a gente conseguimos atingir o máximo dessa raça maravilhosa. E aí foi criado o embrião do Potro do Futuro do Laço Comprido. Ô, Túlio, desculpa entrar, eu queria que você falasse para as pessoas, nós estamos mostrando aí uma égua correndo e também estamos mostrando um outro animal, ou melhor, o mesmo animal, aqui do lado. Explica quem é essa égua, para que a gente possa falar para o povo que está vendo a gente o que você aprontou aí. Então, esse daí é a prova viva mesmo desse projeto. Essa égua é a Fefe. Ela é uma égua que foi júnior fêmea, bem classificada, ficou entre as 4 melhores do país na categoria, na nacional de halter. E era a cabeceira do meu time, da minha criação, e eu peguei e coloquei ela, desafiei ela no Potro do Futuro do Laço Comprido. Ela foi campeã do Laço Comprido, do Potro do Futuro. Essa aí é a prova final dela aí, que ela recebeu a nota máxima e foi campeã. E que veio culminar nesse que hoje a gente está falando, que o Paulo veio sempre bater na tecla. Os melhores animais de halter com os melhores domadores. Aí o sucesso está garantido. Essa égua aí, uma égua maravilhosa, que está na reprodução hoje.
Mas é uma égua que qualquer criança agora pegar, montar nela, está bem domada, serve. É isso, Paulo, que eu quero perguntar para vocês e para todos aqui, e deixar uma indagação para todo mundo aqui. Quais são os animais que nós estamos ofertando para o mercado? E na minha visão, esse é o caminho. Porque uma coisa, o halter e as provas de esportes de montada, uma não atrapalha a outra, aí está a prova. Isso daí é um animal que é de halter, voltou para a pista, volta para o laço, volta para a pista, está na reprodução e não tem nada que um atrapalhe o outro. Então, o Paulo, que tem muita experiência, o Xande nisso, dá para falar um pouco disso também, porque eu acho isso muito importante, essa união dos melhores animais com os melhores domadores. É o que eu falo, Paulo. Eu costumo falar assim que o cavalo ele tem que ter o BEC, BEC, beleza, eficiência funcional e caráter. Aí... sem dúvida. Acho que essa tríade aí que você está falando, ela é a mais importante. Eu acho que assim, a primeira conversa de Potro do Futuro, o Dr. Laucídio e eu, a gente estava na Polônia, andando atrás de garanhões, para variar, né? E lá surgiu essa conversa. Surgiu a conversa porque o que aconteceu que no passado, nós Fazenda Engenho, tínhamos bons domadores e no momento nos perdemos nesse meio. Acho que foi naquela ansiedade de fazer bons cavalos de halter, nós acabamos nos perdendo aí, acabamos perdendo a mão, como o Laucídio fala, na questão da doma. E aí foi que pessoas como o Baiano, como outros domadores, Edinho, Cabral, vieram com a gente, ensinaram nossa turma a montar cavalo de novo da maneira que devia, e fez do Potro do Futuro, da raça árabe, uma coisa excepcional. E nesse meio continuou vindo a parte de enduro, continuou vindo cross country, continuou vindo outras modalidades, o team penny, o team roping, o run shorting, enfim. E essas modalidades, elas permaneceram, nós fomos aderindo a elas, e enfim, o nosso cavalo hoje, ele tem tido um resultado comercial muito bom, os leilões da Fazenda Engenho com resultados excelentes a nível Brasil. Por conta do quê? Por conta do cavalo montado, por conta das parcerias, por conta disso tudo. Então, sinceramente, Túlio, essa Fefê, sua égua, que a gente está mostrando aí nesse momento, uma égua maravilhosa, é uma craque, é uma égua que foi campeã do Potro do Futuro, com notas altíssimas. A gente vê a égua correndo boi aí, é uma barbaridade o interesse da égua sobre o boi, a categoria com que ela corre, a mansidão, é uma égua de reprodução, doadora de embriões. É uma coisa que a gente sempre fala, que uma coisa não atrapalha a outra. É muito importante que a gente leve isso tudo junto e que realmente monte nos melhores animais. Tá? Porque esses animais, eles nos dão muita felicidade quando em performance, nos dão muita felicidade na reprodução, nos dão muita felicidade na pista. Então, essa tríade que você fala é importante demais. E uma coisa que nós levamos assim, muito afinco, é a escolha do caráter. Isso para nós é fator decisivo na aquisição ou não de alguns animais. Enfim, pessoal, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa com o Túlio. Túlio, tem mais alguma coisa para falar? Eu gostaria de falar que quando a gente coloca esses animais na mão dos melhores criadores, dos melhores domadores, quer dizer, do Brasil, como o Baiano, como o Cabral, eles direcionam o cavalo. Eles dão o suporte para a gente para falar assim, ó, esse cavalo vai para o cross country, esse cavalo vai para o laço comprido, esse cavalo vai para o run short. E o mais importante é que esses cavalos, quando a gente oferece ele para o mercado, oferecendo nas provas, ou oferecendo nos remates, quem adquire esses animais, eles adquirem um animal que vai só dar felicidade para ele, como melhorador de tropas, ou como para ele montar mesmo, em algum esporte, ou na própria propriedade dele. Então isso eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o caminho,
esses animais que são domados, eles voltam para a pista de halter, quem quiser, e eles ficam mais bonitos, mais bem condicionados. Então eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse é o norte, e que a associação aqui está unida para perseguir isso com afinco até o fim. Beleza. Bom, Maurício, faz um fundão para nós aí. Nós estamos falando tanto aqui em laço, pessoal, e estamos falando em cavalo bom, e estamos falando em cavalo de esporte. Então eu quero apresentar para vocês 2 éguas campeãs de exposição, que todas elas participaram do Potro Futuro. Uma foi campeã do Potro Futuro no ano, outra foi campeã do Potro Futuro do outro ano. A gente tem aqui um grande laçador conosco, que é o Marquinho Nates, um dos homens mais preparados no laço comprido do Brasil, montando numa égua nossa, competindo por aí. O Gustavo, da mesma forma, veterinário, domador, também você vai apresentar para nós. E eu gostaria que nesse meandro, nessa expectativa desse laço, quem estiver nos assistindo veja também a arena que estamos nos apresentando aqui, que isso aqui realmente é uma loucura. É uma arena feita para laço, feita para show, para exposição, e nós vamos falar muito dessa arena aqui ainda no Brasil e no mundo todo. Solta lá para nós, moçada, vamos ver. A primeira égua com o Marquinho é a Hillary, campeã do Potro do Futuro, uma filha do Apprentice, numa mãe Railan, numa mãe Vasco. Para mirarlo como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito con otro amor por el río un día. En la playa el fin él volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Paulo, primeiramente quero dar um bom dia para a turma. Pode continuar a música. É que eu queria falar dessas 2 éguas do Laucídio, já que nós vamos falar de genética daqui a pouco. São 2 éguas que são da 6ª geração da criação do Aras Engenho, tá? Isso aí tem a base lá do começo e vem até agora com o aperfeiçoamento das genéticas que ele fez. É isso que eu queria falar. Tanto a Estia como a Hillary. É isso aí, Xande. São éguas que fazem parte do nosso plantel de doadoras e que nós doamos embriões, a gente coleta os embriões dessas éguas e continua usando elas no esporte. Então tá aí. Nós estamos falando de uma modalidade que tem mais de 60 mil competidores no Brasil, 60, 70 mil competidores no Brasil para laço comprido. E hoje nós estamos falando aqui de uma equipe de 5 pessoas levando a raça árabe nessas competições de alto nível. Então é muito importante que se veja esse mercado e se entenda de uma vez por todas que hoje ele é o maior mercado brasileiro, é o laço comprido, e a gente aqui sempre atrás de parceiros, atrás de criadores que acreditem e que participem desse projeto. Mas ok, gostaria de agradecer tanto ao Gustavo quanto ao Marquinho. A gente já vai voltar com o laço de outros bichos. E eu queria agradecer a vocês por mostrar para a gente aí a habilidade dessas éguas maravilhosas, toda a beleza e o desempenho delas. E queria, antes de mais nada, pessoal, apresentar um cara excepcional,
que é o baiano. Esse baiano ele dispensa um pouco de apresentação, porque ele é recordista de vitórias no Potro do Futuro da ABQM, recordista de vitórias do Campeonato Nacional da ABQM. Com certeza é uma das pessoas mais abençoadas e competentes que o Laço Comprido Técnico fez no país. E o baiano é um grande parceiro da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Cavalo Árabe. O baiano é um grande parceiro da Fazenda Engenho. É a pessoa que foi até nós e mudou a nossa maneira, ou melhor, atualizou a nossa maneira de pensamento. E é o cara que fez toda a diferença no primeiro momento da adesão dessa nossa tropa a esse novo estilo de laço aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então, baiano, eu queria que você falasse para a gente qual a sua sensação quando você monta um cavalo árabe, as estratégias que você usa, as maneiras com que esse cavalo corresponde aos seus comandos e, principalmente, baiano, a docilidade e o grau de dedicação e inteligência desses cavalos. Bom dia, Paulo. Bom dia, seu Laucídio. Obrigado pelo convite. Bom, Paulo, a gente fez um trabalho na raça árabe, né, junto com a Fazenda Engenho. E o cavalo árabe, para mim, cara, ele é um cavalo muito dócil de mexer, um cavalo inteligente, é um cavalo que não aceita ser agredido, né? Mas é um cavalo que trabalha com facilidade, tem uma cabeça boa. E Deus abençoa a gente. Eu ganhei um Potro Futuro, um campeonato nacional no cavalo árabe. E eu acho que o cavalo árabe é um cavalo que tem uma cabeça boa, é um cavalo fácil de lidar, um cavalo manso, um cavalo bonito e gosta de trabalhar. Ele trabalha com boi, uma facilidade danada, e eu acho que não tem dúvida nenhuma que o cavalo árabe ele é um cavalo que, além de ser um cavalo de boi também, como o Paulo já citou isso aí, ele é um cavalo que trabalha com facilidade, tem a inteligência. Agora, eu sempre falo do cavalo respeitando os limites do cavalo, né? A pessoa às vezes pega um cavalo e começa a agredir um pouco mais, judiar um pouco mais. Isso é o quarto-milha, o árabe, o crioulo, nenhum vai aceitar. E o árabe também é um cavalo fácil de lidar, só ele não aceita essas limitações, pancadaria, judiar, né? Aí perde, porque isso é um cavalo muito inteligente, como o quarto-milha e os outros animais também, né? São poucos animais que aguentam na brutalidade. Então, agradeço ao seu Laucídio, ao Paulo, e eu gostei de trabalhar com árabe e sempre estou pronto para ajudar, precisar da gente, estamos aí, Paulo. Obrigado. Então, baiano, outra coisa interessante que eu sempre achei que você comentou e que nós, no nosso dia a dia, a gente percebe, é o seguinte, é a capacidade que o cavalo árabe tem de memorizar o aprendizado. Ou seja, o cavalo árabe, na sua opinião, ele se mostrou sendo um cavalo, uma coisa que nós sempre comentamos muito, que ele se mostrou sendo um cavalo de extrema inteligência, mas também de uma memória incrível, tanto para o certo quanto para o errado. Então, eu queria que você falasse isso, a importância da abordagem, da boa abordagem, das boas técnicas de doma, para que esse cavalo realmente fique com isso na cabeça, com as melhores manobras, com a sensação de que ele sabe realmente o que você está tentando ensinar ele, para não confundir a finalidade do adestrador e para que ele entenda isso perfeitamente e consiga fazer as provas da melhor forma possível. Paulo, ele tanto aprende as coisas boas como aprende as coisas ruins, né? Mas isso é de cavalo. O árabe, para mim, no treinamento meu que eu tive com o árabe, até o primeiro que eu peguei, eu falei com o Paulo, falei assim, cara, é um sonho, vamos mexer. Eu nunca esqueço, estava lá no Cocada, se não me engano foi a Fedra. Rapaz, com 8 montadas, 9 montadas, a égua estava fazendo tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Então, eu tive que desacelerar um pouco, porque ela estava fazendo uma coisa para mim novo ali na raça e com a qualidade dos meus cavalos quarto-milha, que eu me treino mais quarto-milha. Então, eu fiquei espantado no começo com ela, com a inteligência. Agora, são os cavalos que se partir para a ignorância vai ter problema. Em todas as raças tem, né? E hoje, no quarto-milha, a gente tem uma linhagem. No árabe, estamos buscando essa linhagem. Igual já tivemos bons cavalos árabe correndo prova técnica e mostrando que tem potencial. Se eu não me engano, o cavalo do Túlio ficou em quarto no pré-futurity lá na Cliban, em Bandeirantes, correndo junto com os quarto-milha. Então, aí você mostra o potencial da raça, né?
Não, perfeito, Baiano, perfeito. É isso aí, essa aí é a expectativa que o Baiano tem nesses animais. É uma pessoa que, enfim, o Adilson é um cara que todos nós confiamos bastante. Ele tem ido na fazenda, tem feito cursos com a gente, com o nosso pessoal, tem treinado a nossa turma. E nós tivemos uma grande felicidade que já no terceiro Potro do Futuro, a equipe lá da Fazenda Engenho acabou superando ao mestre, acabou ganhando do Baiano. Então, para nós, isso aí é motivo de muito orgulho, é motivo de muita eficiência de quem sabe ensinar e também de muita eficiência do neto, do nosso confiança lá da Fazenda, de quem sabe aprender. Então, eu agradeço muito, Baiano, agradeço bastante e esperamos aí ficarmos juntos sempre nessas provas que são de grande emoção e que mostramos nelas sempre o maior rendimento da raça, as melhores características e qualidades de um grande cavalo campeiro, que é esse cavalo árabe. Então, nós aqui já sabemos disso, Mato Grosso do Sul, Pantanal lotado de cavalos, cavalos trabalhando nas fazendas, uma densidade enorme desses animais de sangue árabe em toda essa região pantaneira e aqui em cima da serra também. Então nós sabemos, pessoal, que quem monta cavalo árabe não esquece jamais, porque a característica voluntariosa, a característica de inteligência, a característica de rusticidade, realmente são características que se tornam inesquecíveis para aqueles que prezam por uma boa montaria, que gostam de se divertir e que gostam também de trabalhar de uma maneira menos sacrificante. Mas, enfim, em vista disso tudo que nós estamos conversando, eu queria agora passar a bola para o Xande, para o Alexandre Barcelos, que talvez seja das pessoas que mais conheça pedigree, linhagens aqui do Brasil. E oxalá, não sei se do mundo afora tem alguém que conheça tanta genética como esse homem conhece. Então, Xande, eu queria ver com você, queria pedir para ti, para que você esclarecesse aqui, para quem está nos ouvindo, como é a nossa história, como foi a história do Mato Grosso do Sul, quais foram as linhagens que nós iniciamos, como nós entramos nisso tudo, como foi o nosso desenvolvimento a partir dos anos, desses 40 anos de cavalo árabe aí. Eu queria pedir isso para você, para que você dissertasse sobre esse assunto. Bom dia de novo a todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente. Bom, na década de 70, o Laucídio até citou, tinha um exército aqui da Fazenda Remonta, que era uma espécie de posto de fomento. Eles doavam cobertura dos árabes. E a pecuária aqui, que o Laucídio também comentou, necessitava uma melhoria da tropa. O próprio Aras Engenho e as fazendas da família e algumas outras do estado começaram dessa forma a inserir o árabe na tropa, como melhoradores. Mas o exército era uma tropa oriunda da Argentina, do Uruguai, e era uma tropa um pouquinho mais forte, um pouquinho mais grosseira, e isso foi chegando no final dos anos 70, ainda não tinha muita genética, tanto aqui no estado como no Brasil. Começa os anos 80. Antes o próprio Aras Engenho comprou 4 éguas e 1 cavalo na liquidação dessa fazenda, porque essa fazenda virou a Embrapa. E ali o engenho dá o pontapé na criação de puros e começa a registrar animais. Aí já no começo dos anos 80, a própria criação brasileira começa a ofertar, através de leilões, uma tropa com um pouco mais de genética, importada da Europa, importada dos Estados Unidos. Nisso entra o Dr. Luiz Faria, com os leilões do Aras Fortaleza, que foi um marco, até de uma pesquisa que eu fiz, de uma lei. Eu canso de ouvir o Laucídio falar isso, mas o próprio Orestinho comentou isso. Com a entrada do leilão da Luiz Faria, deu uma mexida na tropa nacional. E os criadores daqui foram lá e começaram a adquirir animais. Em 83, o Aras Engenho, junto com o tio Eduardo, compram o Vasco, a F Vasco.
é um cavalo que mudou tudo aqui, já naquela época. E ouvindo até um comentário do Laucídio numa pesquisa, o Laucídio começou a usar o Vasco e ele continuou dando esses bons animais de serviço para o engenho, só que imprimiu beleza na tropa. Aquilo ali animou o Aras Engenho. Nisso também, nesse ano de 83, o Laucídio compra a primeira égua Saíbe, a ser vendida no Brasil, e nos anos seguintes mais algumas éguas AF. O Orestinho, em meados dos anos 80, também adquire algumas éguas AF e traz junto Dr. Jairo Queiroz, de Três Lagoas, comprando essa tropa. Então nós temos uma primeira inserção de tropa diferente aqui, que é a da F Fortaleza. Na sequência... Pode falar, Laucidão. Eu gostaria de lembrar um criador muito antigo aqui do estado, Bernardo Baís. A família está aí no estado ainda, família grande, de prestígio. Eles começaram junto com o Exército e com o Ministério da Agricultura aqui. E esse negócio do Exército, eu gostaria de fazer uma coisa, uma parte, porque o chamamé aqui do Maurício, do Yuli, porque nos primórdios do Estado, o nosso Estado tem uma característica geológica interessante, né? Que antigamente chamava o sertão, que era uma parte do Estado muito grande que não tinha fazendas, que é a parte de areia, que isso aí se mudou tudo com a braquiária. Mas antes da braquiária isso aí não conseguia fazer nada. Então, atravessar o sertão, que tem mais ou menos 300 quilômetros de largura, sem nada de apoio, não tinha nenhuma fazenda de apoio, era muito difícil. Então, meus avós, eles iam fazer compra em Concepción, no Paraguai, que era muito mais fácil ir para o Paraguai do que para São Paulo. Que barbaridade. Porque daqui a Concepción é só terra boa. Aí tem a fazenda em todo o trajeto. Então, o povo antigo aqui do estado ia para Concepción, no Paraguai. Então, o estado do Mato Grosso do Sul sempre teve uma ligação bastante forte, tem uma ligação bastante forte com o Paraguai. Nós temos muitos brasileiros lá no Paraguai, temos muitos paraguaios aqui no Mato Grosso do Sul, a confraternização entre nós sempre foi muito forte. E o Mato Grosso do Sul, naquela época, adotou como a nossa música de raiz o chamamé, que ela é uma música que predomina no Mato Grosso do Sul, no Paraguai e na Argentina. Então, essas três regiões, o chamamé é a música de raiz. Então, era isso que eu queria te ajudar e lembrar do Bernardo Baís. Tá bom. E do chamamé. Maravilha. Maravilha, isso aí. E o Bernardo Baís, eu cansei de ouvir de você. Foi uma visita que você e o senhor Italívio fizeram lá, né? Também potencializou essa vontade de criar o árabe puro. Mas então, nessa primeira leva, vem o Vasco, que é um neto de Basque, vem algumas éguas Saíbe. O próprio Jairo compra, na maioria das éguas AF que ele compra, Saíbe. E uma em particular, uma Belfast. Depois eu vou concluir isso aí, que dá para ele a Eucada Saíbe, que é filha de Saíbe. Então a gente ficou muito focado nisso aí, até meados dos anos 80. Inclusive vem a Donana. Donana, uma filha do Vasco, numa égua polonesa. Logo depois o Jairo compra o Tabasque, que é um filho de Basque, numa égua de sangue polonês embaixo também. Então assim, foi esse começo da inserção do sangue polonês, nessa tropa, um pouquinho de sangue uruguai argentino sul-americano. Em 87, o Aras Engenho resolve dar uma diversificada e compra algumas coberturas no Najib Aldi, no Aras Santa Gertrudes. Aí entra o sangue do El Chaclan, entra sangue de Halgib, entra sangue de Ansata Halim Bey, então entra um pouquinho de egípcio com doméstico americano. Logo depois, tanto o Aras Engenho como o Aras
dos faveiros, que é o do Dr. Jairo, eles também adquirem cobertura de alguns animais russos, principalmente do Prichal, do Romildo, que para a gente era muito fácil. Na época a gente não inseminava, a gente tinha que mandar as éguas cobrir. E o Romildo ficava aqui perto, em Itaciba, que é do lado de Prudente. Então entra um pouquinho do sangue russo, ali por 87, 88. Tá. 87 ainda, mas finalizando, indo para 88, entra um outro grande criador aqui no estado, que é o seu Weze Zaran, do Arazel Zaran. A princípio, ele compra uma égua aqui no Brasil, de sangue 50% egípcio, só que logo depois de 88, ele vai aos Estados Unidos e traz uma tropa de sangue egípcio. 88, 89, ele começa a usar só garanhão puro egípcio. Ele ensaia a criar só sangue egípcio. Mas logo depois, ele chama o Polé. Depois eu vou querer fazer um parênteses de 3 grandes criadores daqui, com 3 da época do Brasil. E o Polé, olhando aquela iguada egípcia, indica para ele o quê? Animais de sangue polonês. Almaden, queijo Prince. Tá. Um parênteses aqui. 1987, um ano importante, porque a gente está falando de genética. A gente começa aqui o leilão top, o primeiro leilão Top MS. Então ali a gente começa também a distribuir, a disponibilizar essa genética que a gente começou a ter aqui. E começam a ter novos criadores de cavalo árabe com esse leilão, que começa em 87. Na sequência, o Laucídio resolve fazer o condomínio do F. Vasco em 89. Então, mais uma abrangência de sangue geral. E isso é uma característica nossa aqui. A gente meio que prima por vender o que a gente tem de melhor, por vender o que a gente gostaria de comprar. Então aqui nós nunca tivemos problema de indisponibilidade genética. A gente sempre teve acesso às melhores genéticas de todos os criadores. Tá? Pulo para 91. Não, 90 ainda. O Jairo Corestinho traz um outro cavalo de sangue bastante polonês, que é o World Series. E algumas éguas polonesas da Ventura Farm. Em 91, o Laucídio, com um grupo de criadores daqui, compra o Nezhny, um cavalo russo, do Romildo. E passa 92, 93, 94, aí eu quero explicar para trás. Então essa nossa primeira base foi muito forte no polonês, com uma boa pitada de russo, alguma coisa de doméstico americano e o egípcio do Zaran. Como eu falei, os 3 maiores criadores daqui, que para mim são referências, que é o Aras Engenho, o Aras dos Faveiros do Dr. Jairo e o Zaran, eles foram buscar genética nessa primeira leva dos 3, talvez, mais importantes, talvez os que mais competiam, os que mais faziam leilão na época, foram buscar genética desses 3 do Brasil, que eram a Luiz Faria, Najib Aldi e o Polé. Tá, então, nessa primeira, até começo, 90 e pouco, a gente teve essa inserção de genética. E uma coisa interessante, né, Alexandre, que tanto o Dr. Luiz Faria quanto o Najib Aldi e um pouco depois o Polé, esses caras que democratizaram uma genética que no Brasil não existia e que para nós todos foi muito importante. Né? Visto aqui no Aras Engenho, nós aqui da Engenho, nós sempre prestigiamos muito os criadores brasileiros. Sim. E depois, posteriormente a esses, a dona Lenita. Sim, vou falar agora. E outros tantos. Mas, enfim, eles têm um caráter de uma importância enorme para a criação brasileira, porque essa gente trouxe genética de ponta, de fora, e disponibilizou essa genética para todos os criadores aqui do Mato Grosso do Sul. Isso foi muito legal na época. Isso, exatamente. Então a gente teve essa interação dos 3 maiores e principais áreas daqui do estado, inteirando com esses 3 que o Paulo falou, que disponibilizavam, democratizavam essa genética para a gente. Só que aí, vem 93, 94, o Ali Jamal está de volta ao Brasil, de uma carreira de pista lá, e o Ali Jamal estourou no mundo inteiro, com a genética dele. O Laucídio reúne mais 2 criadores daqui,
meu pai e o Dr. Magno Coelho, vai na Lenita e compra o Talhão Jamal. O primeiro Jamal que veio para cá. Logo depois, 96, por aí, nós temos a adesão de 2 novos criadores aqui importantes para o nosso estado. É o Aras Jeribá e o Aras Recanto dos Pássaros, do Dr. Osmar. O próprio Jeribá, ele volta um pouquinho, ele traz algumas éguas de sangue russo, mas traz as éguas Jamal, traz algumas éguas de Auchaclã e uma Beixá. O Aras Jeribá com o Laucídio, eles reforçam essa inserção do Jamal em mais ou menos em 98, quando eles vão e compram da Dona Lenita novamente o Railan. Railan era um cavalo de linha paterna Beixá, aí começa a entrar o Beixá aqui, com mãe Jamal e Chaclã. Então, um reforço no Jamal. Na sequência, o Dr. Osmar compra o Mirage, que é um cavalo também Jamal em linhagem Chaclã. Pouco depois, o próprio Jairo, o próprio Exizarã começam a usar alguns cavalos Jamal. O Brasil não tinha mais como escapar dessa linhagem. O mundo estava usando, o cavalo estourou, o cavalo era um espetáculo e encaixou na nossa tropa. Finalizando isso aí, lá nos anos 2000 até 2005, o Laucídio faz uma parceria grande, boa, produtiva com a Dona Lenita, e vem algumas éguas do Meia Lua para cá, e finaliza com a compra do Dinar El Johan, que era um cavalo que tinha Jamal, 2, 3 vezes Jamal, e mais um reforço nessa linhagem. Então a gente passa essa década de começo dos anos 90, um pouquinho mais de uma década, começo dos anos 90, até meados dos anos 2000, lá para 2005, a gente tem o Jamal imprimindo o sangue dele aqui no estado. Então, é a segunda leva. Em 2006, o Jairo, nessa época ele já estava com Power World. O World Series tinha morrido, mas o último filho a nascer do Power, por sorte, por dádiva, não sei, foi o próprio Power World que seguiu a sequência do World Series no Aras do Jairo. Mas o Jairo vai com condomínio a nível nacional e traz um cavalo do sangue do filho, né, que começa a pôr sangue aqui no nosso estado, do Marwan Al-Shakabi. Isso já 2006. Pouco depois, 2009, Aras de Engenho, com o Laucídio, com a Dona Lenita e o seu Dito, trazem para cá, o Laucídio traz um outro sangue para cá importante da época, que é o Versace. Eles trazem o Apprentice, que traz o sangue Versace, que era um cavalo que ia a sangue Beixá, e também estava imprimindo muita coisa boa no mundo inteiro, e a gente começa a vir. 2010, entre 2010, 2013 e 2014, o próprio Aras Engenho também resolve entrar nesse sangue Marwan. Eles trazem arrendado da Polônia, o primeiro Mark, que é um cavalo filho do Kerry Mark, vai a Marwan, numa égua monogram, volta um pouquinho do sangue polonês. Logo depois ele arrenda junto com o Leandro Aguiar o Machor. O Machor era um cavalo fechado na linhagem Marwan. Fechado, em cima e embaixo. Em cima e embaixo o Marwan. Então, dá um reforço nessa linhagem Marwan no nosso estado, com 3 garanhões da melhor estirpe aí desse sangue. Faltava uma linhagem só, mas antes disso, então, a gente passa aí meados de 2005 até início dos anos 2010, 11, 12, quase uma década também, então a gente tem a inserção desse sangue Marwan na tropa aqui do estado, mas sempre vindo das famílias antigas que estão nas bases maternas, que eu vou falar depois. Faltava um sangue, que aí o Engenho, novamente com a Dona Lenita, vai buscar na Itália, que é o do Justice. Isso bem recente, agora 2017, o Engenho importa o Shalom, que é um cavalo filho do Just, numa linha pura egípcia, e traz um potro também, o Meial Apprentice, Meial Monicione, que esse potro está começando a reprodução agora, ele tem 5 vezes padrão no sangue, tem 2 vezes Justice. Então ali começa a inserção
de um outro sangue mais moderno, que é o Just. O próprio Jairo usa o Just, o Jairo usa o Xangai, também insere. E agora, mais recente, o Aras de Engenho traz um cavalo nessa linha paterna do Just, só que com Jamal, ainda na linha alta, Gazal Al-Shakabi, que é o pai do Marwan, e embaixo o Padrão. Então ele traz está trazendo, né? Não chegou ainda, né, Paulo? Não chegou, tá para chegar. O tá Navarré. Tem novidade aí para segunda-feira, acho que agora ele vem. Opa! O Navarré, que acabou de ser premiado em Scottsdale. E então, para mim, completa a inserção dos principais sangues do mundo, eu posso falar. No começo, na primeira década que eu falei, a gente pensa a nível Brasil, né? Fomos buscar nos melhores criatórios brasileiros. Depois, essa tropa, tanto do Jairo, como do Laucídio, como do Zaran, se firmam e aí começa a andar com as próprias pernas e aí dá voos mais altos, buscando, às vezes, cavalo fora, como fizeram. Então, para resumir, a gente começa com sangue, como quase todo o Brasil, um sangue uruguaio, um sangue argentino, um animal mais forte, menos refinado, que no nosso caso aqui servia na pecuária, como o Laucídio falou no começo. Vem uma primeira inserção do Vasco, que é Basco, Basque, com sangue Saíbe, começa a pôr uma beleza na tropa, sem perder a estrutura, que é desse sangue polonês, tem essa inserção do sangue russo, então nós temos essa primeira leva de bastante inserção de polonês e russo. Depois se firma a linha Jamal aqui, entra o Beixá através do Railan, e depois complementa com Marwan, Versace e Justice. Eu acho que é o que tem de melhor no mundo e a gente está inserido nesse contexto no Estado. Eu tinha comentado que eu queria falar de algumas fêmeas, porque a gente não pode jamais esquecer a linha materna. Coincidência ou não, vou citar só 3 éguas aqui. Uma não chegou a vir para cá, que é a Wind Charm, que é uma égua que foi do Dr. Luiz Faria, de sangue basicamente polonês, com doméstica americana. Essa égua acabou tendo muitos descendentes aqui. Por quê? O Jairo trouxe o Tabasco, um filho dela. O Zaran usou muito, num dos poloneses que o Polé indicou para ele, o Dom Giovanni. E o terceiro cavalo da Wind Charm, e o próprio Saíbe, que era um filho da Wind Charm, que foi a base da nossa tropa aqui. Então o Wind Charm está no pedigree, sei lá, talvez 50% da tropa aqui. E aí, 2 outras áreas que eu queria falar são 2 dos maiores criadores, mais importantes criadores daqui. Uma do Laucídio, que é a F. André, que é a primeira Saíbe que ele comprou. Essa égua hoje, se não me engano, tem 7. Já tem herdeiro dela na 7ª, talvez na 8ª geração. Acho que é a 8ª geração já da F. André, que tem na fazenda, que é uma das éguas Saíbes, que é a progenitora lá. E depois da F. André, nós tivemos a Rami, que era com o Raul Gibi, que também seguia no mesmo padrão do Dr. Luiz Faria. E essa Rami fez, junto com o Vasco, que também seguia na mesma linhagem do Dr. Aloysio, o F. Vasco, seguiu tudo que nós temos hoje. Inclusive, hoje nós temos doadora acho que tem 26 anos, uma filha do AF Vasco com a Rami, que é a neta Vasque da Andréia, que é a Rami Vasque, que é uma das éguas mais importantes da nossa criação. Então, essa criação AF dentro da fazenda, ela está inserida assim, até o pescoço, vamos falar a verdade. Por várias éguas e principalmente pela Andréia. É impressionante. Você vai na tropa do Laucídio, você vê uma uniformidade, por mais que ele veio mudando linhagens, veio acrescentando linhagens, mas tem essa base muito forte dessas éguas AF, principalmente da Andréia. E o próprio Jairo, com a Eucada Saíbe, por coincidência uma outra filha do Saíbe, que também hoje tem 7, 8 gerações. Então, assim, para resumir e finalizar, além de a gente sempre buscar as melhores linhagens paternas aqui no estado, e conseguimos, através desses 3 mais importantes, maiores criadores aqui, a gente sempre pensou em cultivar a linha materna. Eu, particularmente, acho muito importante, e eles conseguiram fazer isso. Tanto é que essas linhas estão, desde os inícios dos anos 80, produzindo até hoje. Eu acho que isso só confirma o sucesso da genética que vocês adquiriram e fizeram.
Nós, isso. né? Mato Grosso do Sul todo, né? Porque essa genética ela está espalhada, inserida em todas as criações aqui do Mato Grosso do Sul, enraizada, e na maioria das criações do Brasil, né? O Brasil inteiro trouxe a genética deles para dentro de casa, desenvolveu. Nós temos N éguas famosas, produtoras e garanhões famosos no Brasil que são oriundos dessa genética. Uma coisa interessante que, enquanto você falava, Alexandre, o Pedro, neto do Moacir, estava montado num cavalo tordilho, fazendo umas acrobacias aqui atrás, e é uma coisa interessante que esse cavalo tordilho que o Pedro estava montado, ele é campeão do Potro do Futuro, do primeiro Potro do Futuro, do cavalo árabe. Esse cavalo foi campeão. É uma máquina, aquele cavalo é uma coisa absurda, é uma coisa medonha esse cavalo, a rédea, a docilidade, a harmonia que esse cavalo tem no trabalho é impressionante. E nós estamos vendo o Pedro aqui, o neto do Moacir, montando nele ali, se divertindo. O que é o ganho, né? O que é o ganho de tropa? É um cavalo que o Moacir adquiriu no leilão da Engenho, no segundo leilão da Engenho, adquiriu do Marco Túlio, foi preço recorde, e o Moacir comprou qualidade e comprou docilidade. E está aí, ó, o netinho dele se divertindo com esse cavalo, dando risada aqui atrás. Mas é isso, Alexandre, é um trabalho de 40 anos que nós estamos aí pelejando. Começamos lá no Top 10, no antigo Top 10, quando os leilões lá em São Paulo, o Aras Engenho participava e começou também a difundir um pouco e adquirir mais genética. E a partir daí o Mato Grosso do Sul nunca parou de trazer excelentes cavalos. Dr. Jairo teve um pontapé louco também, na época do World Series, um cavalo que fez uma revolução também no Brasil, porque acabou dando o filho do World Series, que foi um fenômeno, Power World. o Power World. O Power foi um cavalo excepcional, transformou a criação brasileira durante aí quase uma década. Enfim, o Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho que eu acho muito importante para o fomento da criação brasileira, que foi prestigiar os outros criadores. E uma coisa que nós aqui nunca deixamos de fazer foi o trabalho de casa. Ou seja, nós nunca ficamos em casa, a gente sempre foi fazer visita, sempre foi buscando aprender, sempre foi atrás de genética. E humildemente, nós trouxemos para cá essa tropa de fora, de outros amigos criadores do Mato Grosso do Sul, que transformaram a nossa tropa. Nós tivemos grandes sobressaltos, principalmente aqui dentro da criação da Engenho, quando nós vimos inserindo garanhões e éguas de fora. Cada vez que foi feita essa inserção, houve um ganho enorme na nossa criação, e isso também nós só temos a agradecer todos os criadores brasileiros que, enfim, democratizaram essa genética, e nós, como eles, acabamos também fazendo essa democratização para com os criadores aqui do estado, e o resultado disso é muito bom. Então, é importante a gente falar, por mais que nós vamos afora, buscar sangues diferentes, buscar outros animais, o Brasil tem muito cavalo bom que serve para qualquer criador do mundo. E o Mato Grosso do Sul na mesma linha. Exatamente, Paulo. Só falar uma coisa. Bate nessa tecla de democratização da genética. Isso eu faço um paralelo aqui. Nós, criadores um pouco menores, a gente é o que é, devido ao que vocês fazem, e deixam a gente usar. Disponibilizam para a gente, entendeu? Às vezes, com o Top MS e agora, ultimamente, 2013 para cá, o leilão do Laucídio, a gente consegue ter acesso a essa genética que vocês têm de 4 décadas. Entendeu? Então, assim, isso também mostra, eu vou além, isso mostra a nossa união aqui. Exatamente. Mostra... E essa união, a gente espera, né? E sinceramente que essa união se reflita no Brasil inteiro e que as pessoas venham, assim, vejam na gente não um espelho, mas eu acho que deve observar o porquê que o Mato Grosso do Sul sempre vem tão unido, sempre tão unido nas suas atitudes, nas suas incisões cirúrgicas, porque uma hora ou outra a gente acaba sempre fazendo alguma coisa que funciona bem, que dá muito certo, mas isso tudo é conversa, amizade, responsabilidade e principalmente divisão de responsabilidade, né? Exatamente. Tá?
Mas é isso, ó, mais uma vez ali, então, está ali o cavalo do Moacir, crioulo do Marco Túlio, Furiati, campeão do Potro do Futuro. Dali dá para ter uma noção precisa do que é um cavalo bem domado, do que é um cavalo extremamente manso. Esse cavalo é uma máquina para correr boi, é um negócio do outro mundo. E está aí, ó, montando no pelo, cabrestinho na cara, faceiro. E, enfim, o que a gente espera é que cada vez mais a gente veja isso no Brasil e no mundo, que o cavalo árabe possa sair dessa distância que ele tem se mantido e se aproximar mais ainda da performance, se aproximar mais ainda do trabalho campeiro, que isso é o principal da nossa raça. Nossa raça é uma raça melhoradora de outras raças, isso é muito importante. Vamos pedir aqui para que o nosso amigo Maurício, mais uma vez, venha até a gente aí, traga mais um chamamé de qualidade para nós, Maurição. Aqui, queria agradecer os patrocinadores, nossos amigos da Agroline, Sicredi, da Natura Frig, da Guabi, da Tortuga e da Taurus. Agradeço a todos eles a participação junto conosco aqui. Obrigado, Maurício. Obrigado, Humbertinho. Paulo, se me permite só uma parte aqui rapidinho, só mandar um abraço para a turma que está toda na nossa audiência aqui. Temos Goiânia, Nelsinho Moraes, São Paulo, com Reinaldo Rocha Leão, Lucas, nosso amigo Paquito, o Rafael, lá do Gran Via, lá de Avaré, nosso grande parceirão, o Alide, lá de Cuiabá. Tem o Brasil inteiro está assistindo a gente nessa live aí, e estão empolgadíssimo com o cavalo árabe montado e a união dos criadores aqui do Mato Grosso do Sul, que a gente sempre prezou por isso. É muito importante, Flávio. Você falou aí em Cuiabá e é muito importante que se fale também na questão do fomento, que Mato Grosso do Sul, ele sempre participou em exposições em todos os estados, nas exposições de Halter. Nós participamos durante 25 anos das exposições de Cuiabá, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nossos criadores aqui do Mato Grosso do Sul vão a todos os shows possíveis de se ir, embora a distância não seja pequena. E quando você lembrou do Valide aí, eles da mesma forma não deixam de vir aqui no Mato Grosso do Sul prestigiar. O pessoal lá do seu Jaime Pinheiro, olha, não tem quantidade de gente, seu Zé Alves, o pessoal do Paquito, o seu Benedito, o pessoal de São Paulo que vem às nossas exposições em Campo Grande, onde a gente tenta fazer um acolhimento, onde tenta fazer um show, enfim, fazendo uma recepção para os amigos aqui em Campo Grande, porque na verdade a exposição de Campo Grande não tem dono, o dono é quem chega. Quem chega se sente em casa. Então é isso aí, é importante, queria que você agradecesse a todos eles, mostrasse lá, a gente está vendo agora aí uma potranca que campeã de pista, essa potranca campeã de pista, campeoníssima de pista, uma filha do Mashur Al-Muhammadia, uma potranca maravilhosa, filha de uma égua que a Fazenda Engenho comprou do Leandro Aguiar, e essa égua produziu essa potranca com o Mashur. Essa potranca ganhou muita pista durante muitos anos, ela virou égua agora e agora está sendo domada para correr o Potro do Futuro do ano que vem. Eu queria pedir ao Gustavo que arriasse ela e mostrasse ela montada para nós. Ela está aí com 10 dias de doma, mas já vai dar para a gente ver mais ou menos o que se é possível fazer com um cavalo árabe quando a gente quer. Então eu queria pedir sair dessa potranca, queria entrar aqui num papo com outro grande companheiro nosso aqui do Mato Grosso do Sul, que é o Moacir, e queria pedir a você, Moacir, você como uma pessoa do mercado, Moacir como grande empresário aqui do Mato Grosso do Sul,
O Moacir é um dos grandes criadores daqui e um baita investidor. O Moacir não deixa nada passar batido, ele sempre está de olho aberto, pegando as coisas da melhor forma possível. Fala aí, Moacir, conta para nós, como você, como é o grande Midas da raça árabe aqui do Mato Grosso do Sul, conta para a gente como é que você faz essas coisas acontecer, tudo que você põe a mão vira negócio, conta para mim aí, explica para nós, como é que isso é feito. Bom dia meu povo, bom dia Túlio, Laucídio, Paulo, Alexandre, e quero dizer a vocês, os amigos de São Paulo, Goiânia, Mato Grosso, Paraná, que nos assiste, nos curte, que o cavalo é um bicho danado, Laucídio. Vocês me tirar 6 horas da manhã da cama. Num frio desse? Num frio desse. Para vir conversar de cavalo, olha, rapaz, não é fácil não. Né? Mas eu só vim porque fiquei sabendo que o meu amigo Maurício vinha cantar. Eu falei, agora eu vou. Para mim, falaram que você veio porque você anda dormindo sozinho, está sem a noiva. Também. Mas, Paulo, pessoal, eu estou muito contente com essa conversa, com essa live, porque me fez lembrar que em 2003 fui convidado pelo nosso amigo Dr. Edson a participar de uma reunião que se falava de cavalo árabe no Parque de Exposição no mês de junho, se não me engano. Estava até um pouco frio. E eu fui lá, fiquei quietinho num canto lá e ouvindo vocês falarem. Lá estava o Arani, o Dr. Osmar, Maurício, o Laucídio, você, Paulo, o Alexandre, acho que o Cláudio Zaran também estava por lá, enfim. E naquela época já se falava, eu ali quietinho, não tinha cavalo, mal montava, ouvindo aquele barulho da turma. Isso foi em 2003, tem 17 anos. Já se discutia o que fazer com o cavalo árabe, dar formação para ele. E eu lá quieto, uns falavam em cross-country, outros falavam em enduro equestre. E aquela confusão toda que vocês que estão nos ouvindo aí, que não chega num finalmente, né? Mas a amizade é que importa disso. Então, desde lá, a gente vem falando disso. E hoje estamos aqui falando de novo, para pôr função nesse cavalo. 17 anos após. 17 anos nós estamos falando disso. A dúvida ainda está no ar. Então, quando você pergunta para mim se algum negócio que eu pego para fazer dar certo, é porque você tem que ter foco. Seja lá o que for, você tem que ter foco. Se não tiver foco, a coisa não anda. E nós do cavalo árabe precisamos ter foco. Foco. Se é para montar o cavalo, vamos ter foco para montar o cavalo. Bem montado. Bem montado, exatamente. Eu lembro que, agora você colocou muito bem. Eu lembro que lá atrás, a gente participava das nossas provas, das nossas reuniões, mas alguns amigos levavam o cavalo, não estava pronto. E quem olhava o árabe dizia o seguinte, mas que cavalo nervoso, como é que monta num cavalo desse? E a gente errou nisso lá atrás. Hoje não. Hoje nós estamos trazendo o cavalo hoje pronto. Tá aí na tela uma égua com 6 arreadas, ó. Sim. Olha que espetáculo. Olha que coisa linda. Tá? E essa égua vai estar correndo o Ponto do Futuro ano que vem. Ponto do Futuro do Laço Comprido. Essa égua tem 6 arreadas. Uma potranca, uma égua que ganhou pista, barbaridade. E eu tenho certeza que se um dia ela, além da reprodução, ela for para algum evento, for para um leilão, alguma coisa, uma égua vai ser super valorizada, porque a bondade dela vai ser uma coisa louca. Sim. E olha a beleza desse animal. Ela é linda. Ela é linda e vai ser uma égua muito funcional. Então, só que é uma égua com correção, uma égua com muita morfologia. É disso que a gente tem que pensar também. A nossa criação, né, Moacir? Sim. Ela tem que partir do princípio, ela tem que partir das bases. Um animal bem criado, um animal bem domado, um animal bem apresentado. Se essa tríade aí não funcionar, não vai para frente. Sim, mas para chegar na doma, chegar no laço, chegar no timpene, no ranchote, tem que ter passado por isso. Exatamente. Entendeu? Aí ele vem pronto. Aí ele vem bonito. Eu lembro que o Laucídio comentava comigo nas nossas cachaças, ele dizia, Moacir, não anda em cavalo bonito. Eu dizia, mas por que, Laucídio? Porque as moças não olham para você. Eu falei, mas vamos andar do mesmo jeito. Mas enfim, tá bacana essa conversa, eu estou gostando disso, Paulo, porque a gente tem que colocar aqui um marco. Fazer acontecer com o cavalo, não perder a conformação, não perder halter, claro que não. As exigências das características do cavalo árabe, que o próprio arabista exige, mas fazer das nossas feiras, fazer das nossas reuniões, o cavalo pronto, o cavalo montado.
Isso traz família, traz amigo, traz namorada, traz curioso, traz quem gosta de montar. E o cavalo árabe... Traz neto. Traz neto, o neto está aqui, 8 anos de idade, gente. A neta também. A neta está ali. Aliás, não pode estar olhando muito, que é muito bonita. Então, está ali com nós. Mas a diferença está ali. O cavalo une a família, une os amigos, traz negócio, abre as portas. De maneira que o Laucídio tinha colocado no início da fala dele, que é um animal que ele se identificou. E eu também. Eu tenho assistido, às vezes estou em casa, não tenho o que fazer, vou assistir Faroeste. E é uma coisa, gente, Pra é uma ver- coisa, para quem conhece o Moacir, como a gente aqui, né? Conhecemos até bem demais, né, Moacir? O Moacir é um cara que começou a montar cavalo ontem, fez um tropão, hoje faz prova de tudo quanto é coisa, já ganhou enduro, já fez enduro, já ganhou timpani, já ganhou cross country, cross country, ele é o rei do cross country aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Participa de cavalgada, a turma vai com a mulaiada dele e ele vai no meio com esses cavalos árabes embolados com essas mulas, vira um rolo desgraçado. Enfim, é um homem que participa de tudo, 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 e a família sempre junto. Então, esse é o caminho da felicidade, é a gente ter participação, ter amizade e realmente acreditar que a raça árabe, ela pode e deve ser apresentada em alta performance. Não adianta. Você pode fazer prova, você pode fazer cavalgada, você pode fazer exposição. Uma coisa não mata a outra, né, Moacir? Sim, e quero dizer aqui, Paulo, que sempre pensei que toda crise, seja ela de qual segmento for, é momento de investir. Quando a crise vem, a maioria recua. Aí a gente tem que dar um passo à frente. E se falando de cavalo, falando de agronegócio, esse é o momento. O mundo está sendo puxado pelo agronegócio. E o agronegócio é cavalo. Também é cavalo. Então, vocês aí, de São Paulo, Rio de Janeiro, de onde for, venham para cá, venham comer uma carne conosco, venham ouvir um chamamé. Se não sabe laçar, eu garanto para vocês que em 2 horas nós deixamos vocês craque. E venha curtir com nós aqui, venha montar cavalo. Vai ser um prazer receber vocês. E estamos aqui com essa live, amigos, bacana. Um beijo no coração de vocês e vamos se falando. É isso aí, Moacir. Maravilha, maravilha. Eu queria te agradecer, pedir ao Maurício para tomar mais um chamamezão para nós, Maurício, mas daquele bem caprichado mesmo, que você sabe que nós gostamos, hein? Foi bom. Iba añorando mi rancho, mi pueblo de gente buena, al caminar por sus calles cubiertas de tibia arena, el ancho patio florido con cercos de enredadera y los juegos inocentes de Capicúa y Rayuela. Cuando regresa a mi pueblo camino como perdido, reviviendo en mis recuerdos aquellos viejos amigos. Solo un eco me responde de aquel hermoso pasado. Vivo penando a lo lejos, iba llorando mi pago. Tarde de mate cocido con una rica galleta. Cuántas veces fue merienda, porque no también de cena. Aún quisiera que vuelva aquellos felices días donde toda la alegría pesaba de la pobreza. Hoy recuerdo con tristeza el pago que yo vivía. Tiempo de feliz infancia y pasarán con los años
ya no está en mi viejo rancho, mi compinche que hoy extraño. El arenal ya no existe, lo cambiaron por asfalto, aunque signo de adelanto, lo de ayer sigo añorando. Cuando regresa a mi pueblo camino como perdido, reviviendo en mis recuerdos aquellos viejos amigos. Solo me come y responde de aquel hermoso pasado. Vivo penando a lo lejos, vivo añorando mi pago. Ô, Maurição, vocês não são fracos, hein, Humbertinho? Esse povo toca o chamamé, né, gente? Bom, nós já estamos indo aqui para o final da nossa live. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos os amigos aqui, os criadores de Mato Grosso do Sul. E também, antes de mais nada, vocês olharam essa estrutura, olharam tudo isso. Nós estamos aqui por um motivo também. Nós queremos, ano que vem, fazer uma exposição diferente aqui em Campo Grande, onde nós teremos, ano que vem, mais um segmento do Porto do Futuro, mais uma etapa do Porto do Futuro, 2021. E a gente pretende, junto a uma exposição de Halter, fazer a primeira exposição funcional do Brasil, do cavalo árabe. E essa exposição está entrando num modelo bem interessante, onde nós vamos poder contar para vocês todos o que nós estamos pretendendo fazer, mas nossos amigos criadores do Brasil podem ter certeza que nós vamos fazer uma mega exposição ano que vem em Campo Grande, uma exposição funcional, junto com o Halter, junto com o Laço, Team Penning, Handshorting, enfim, nós vamos fazer enduro, vamos ter uma etapa feia de enduro aqui em Campo Grande, vamos fazer essa anarquia toda no mesmo dia, e a gente pretende que com isso a gente nós consigamos unir todos os criadores do Brasil no sentido só, em prol do cavalo bonito, em prol da boa genética e em prol também da boa competição. Então, eu quero agradecer a vocês todos, queria pedir ao Dr. Laucídio que desse encerramento à nossa live e agradecer ao Humbertinho, agradecer ao Maurício pela presença de vocês e aos meus amigos que aqui participaram. O Brasil está passando, o Brasil e o mundo, né? Um momento meio complicado e graças a esse momento complicado nós apresentamos muita conversa e poucos cavalos. Estamos aqui sentados, guardando um distanciamento entre nós, seguindo aí os padrões recomendados. Não é muito o nosso hábito, mas é o momento. E, então, agradecer a presença, todos os ouvintes, todos vocês que viram essa live, agradecer aos companheiros, todos que nos ajudaram a organizar, que foi no intuito desse momento que tem tão pouca distração, bater um papo com os amigos, com os criadores e com todos os que têm algum interesse no cavalo. E vamos tocar, e vamos sair lá na frente, e vamos sair, se Deus quiser, com mais forte, com mais força e com mais união.